Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciar essa mensagem, eu quero deixar um breve recado. Além desse canal, eu também tenho um canal de pregações. Lá a gente tem mais de 100 pregações. Eu tenho certeza que lá também você vai encontrar uma mensagem que venha falar com você, com a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O nome do canal é Evangelho Real Brasil. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho e fique agora com essa linda mensagem. Deus abençoe. Jesus veio como o Filho de Deus. Ele podia se manifestar do jeito que ele quisesse, ele se manifestou como o Filho de Deus. Deus veio como o Filho de Deus. E ele nos fez filhos de Deus. Então, ele é o maior exemplo do que eu devo ser, de como eu devo me mover. E não há heresia alguma em dizer eu quero ser como Jesus. Porque é isso que ele espera de nós. Sede santos, porque eu sou santo. Como eu disse no princípio, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, porque na presença dele tudo é santificado. Amém? Se você entrou na presença dele é porque Jesus te santificou para que você estivesse nesse lugar. E no mínimo esse lugar vai produzir algo dentro de você. Ou seja, ele nos santifica pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. O que eu quero dizer é que a restauração de todas as coisas não sou eu que vou fazer. Mas eu tenho o meu papel nesse tempo. João Batista preparou o caminho do Senhor. E o que é que eu faço até que ele volte? Eu me preparo para ele. Só que enquanto eu me preparo, coisas vão acontecendo ao meu redor que apontam para ele. Amém? Quem assistiu a Copa do Mundo esse ano? Foi legal. Vocês já perceberam que eu já estou falando de futebol de novo. É um problema na minha vida. Me chocou, velho. Porque eu estava aqui na América, assistindo pela Fox. E assim, em muitos jogos, não tinha aquele negócio que a gente é acostumado do Brasil, de 1 hora antes você já está assistindo. E vendo os caras tendo que encher linguiça, tendo que falar um monte de matéria com os jogadores, e você vê daqui a pouco os caras entram em campo para aquecer, e você não vê nada disso. Aqui na Fox era o seguinte, eu estava no Havaí quando estava tendo a Copa, e era engraçado, estava tendo um noticiário local no Havaí, 8 horas da manhã, os caras estão falando do sol, falando que aconteceu isso na rua e tal, daqui a pouco entrou uma propaganda, daqui a pouco, o cara chuta a bola, começou o jogo, tipo, que Copa do Mundo é essa que você não tem, nem um abraço antes, né, cara? Tipo assim, vai direto pro... Tipo, foi meio estranho. Quem não conhece futebol, acho que começa dali. O jogador já não sabe a preparação que tem até que aquilo aconteça. E, cara, como a preparação faz diferença. Se um cara entrar para jogar sem se aquecer, no nível que ele joga, eles se lesionam todos no primeiro minuto de jogo. E a preparação não começou ali, começou bem antes, quando eles foram convocados e já estavam ali. E não começou ali, começou bem antes, quando eles já estavam jogando em alto nível nos seus clubes, num grande momento. Começou bem antes, quando eles... Enfim, na vida desses caras, começou bem antes. A preparação começa quando eles são criança e sonham em um dia jogar na seleção brasileira. Você consegue entender mais ou menos? O dia que Jesus entrou em mim, começou a minha preparação. Para que venha chegar aquele grande momento. Desculpa que eu estou virado só para esse lado, é porque vocês sentados de um lado, não tem ninguém. Amém? Então é preciso a gente falar da vinda de Cristo. E o que é que João diz dele? Nele estava a vida, nele estava a luz. Ele é a própria luz, ele é a própria vida. Amém? Ele é a própria vida. E aqui eu consigo ver algo bem lindo a respeito de Gênesis. Porque quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu percebo que aquilo ali está apontando para ele. Um lugar sem forma e vazio, e é só você pensar um pouquinho a respeito disso, e em trevas. Podia estar ali, completamente implícito nisso. Vazio, sem forma. E se Deus teve que dizer, haja luz, é porque estava em trevas. Amém? Ou seja, então a luz veio, e a partir da vinda da luz, que não é o sol, porque o sol foi criado alguns dias depois, é a luz, que é a própria vida, que é o próprio Filho de Deus tipificado na criação. Então as coisas começam a tomar forma, a ganhar propósito, e tudo que Deus fazia, ele dizia que era que era bom, amém? Quando ele nos fez, ele disse que era muito bom, mas tudo que Deus fez, ele disse que era bom. Ou seja, a partir da luz, coisas boas apareceram, amém? A partir dessa vinda maravilhosa. Então nós temos o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Esse que veio em carne, ele é a própria luz. E como é que a luz escolheu vir? Cara, Jesus é bem interessante como homem.
Porque eu vi um apóstolo falando isso, ele falou para quebrar o gelo, meio engraçado, mas é verdade. Ele é o único homem que escolheu sua mãe, cara. Maneiro isso, né? Jesus é o único cara que escolheu sua mãe, velho. Maravilhoso. É uma revelação inútil, mas é legal. Amém? Pelo menos para você rir agora. Ele escolheu vir como um de nós. Como canta um amigo meu numa música muito linda, ele diz, o Criador se vestiu de criação para vir como um de nós. E andou no nosso meio. Tão igualzinho a gente, que Judas teve que beijá-lo na face, na frente dos soldados que vieram para o prender, para que eles soubessem quem era ele no meio daqueles caras. Tão simples, que confundiu os magos do Oriente, que por conhecer as Escrituras e acompanharem os sinais nos céus, eles foram dar direto no palácio de Herodes, porque se o rei dos reis vai nascer, deve ser num palácio. Chega lá, não nasceu ninguém aqui. Opa, a estrela continua andando. Eles continuam seguindo, até que eles chegam numa casinha que era simples, mas muito melhor do que o lugar onde ele nasceu, que era uma manjedoura. Eles não viram o menino no lugar onde os bichos comem e fazem as suas coisas. Eles viram o menino já envolto em panos no braço da sua mãe dentro de uma casa. Mas a simplicidade dele não ofuscou a sua glória diante daqueles que creem. E ainda assim eles se alegraram, e se prostraram e o adoraram. Ofereceram ouro, incenso e mirra e saíram dali felizes, porque eles viram com seus próprios olhos o Rei dos Reis. Simples como um bebê, cara. É lindo demais. Não estava pregando, não estava fazendo milagre nenhum, não tinha milagre nenhum naquele bebê. Mas ele é a própria luz, ele é a vida. E a vida se vestiu de carne. Então ele nos alcançou de volta para ele. Ele nos levou de volta para ele. Ele disse que agora, aqueles que creem, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O quê? Ele é o Filho de Deus e ele te deu o poder de ser feito filho de Deus? Exatamente. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. É por isso que nós fazemos as coisas e oramos e pregamos em nome de Jesus. O nome de Jesus não é um mantra que você usa no final da oração para ela ter poder. Não, ele me fez filho de Deus, então eu entro na presença do Pai como um filho. Então, em nome dele, com uma procuração que ele me deu, com a identidade que ele me deu, ele diz que eu sou parte dessa família, eu entro na presença do Pai como um filho. E então, nesse lugar, eu tenho que trazer o céu na terra como ele fez. O lindo é isso, cara, onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Ele estragou todos os velórios onde ele foi. Todo velório que Jesus foi, o morto ressuscitou. Foi fantástico. É chocante ver o que a presença dele carregava. Muita gente nem percebia. Muita gente falava, isso é só um doido falando. Muita gente começava a ser tocada, mas falava, peraí, esse daí não é o filho do Zé? Quando ele começou a pregar na sua cidade, o pessoal falou, uau, de onde vem tanta sabedoria? Mas vem cá, esse daí não é o filho do Zé? E daqui a pouco já estão querendo matar ele. Muita gente realmente não entendia, mas espiritualmente, as trevas, cara, sabiam muito bem quem ele era. Porque onde a luz chega, a treva não prevalece. Por mais simples que seja a luz, por mais densa que seja a treva, aonde a luz aparece, acabou para a treva. Eu tenho amigos que, vocês viram essas notícias dos meninos na Tailândia que ficaram presos na caverna? Eu tenho uns amigos que tiveram uma experiência como essa lá no Brasil e ninguém foi resgatar eles. Tipo assim, glória a Deus que a água baixou e eles conseguiram sair. Mas eles, assim, maconheiro, né, velho? Tinha fósforo. E assim, quando eles perceberam que eles estavam mal, porque caverna não tem luz de nada, tipo assim, eles estavam na roubada, a água subiu e fechou a entrada da caverna, eles tiveram que parar de fumar o bagulho para economizar o fósforo. E aí é engraçado eles me contarem que, cara, pensa no breu, velho. No breu, completo. Você não vê um palmo na frente do seu nariz. Nada. Zero. Você só ouve os seus amigos ali. Até que você risca um fósforo. E um fósforo, nesse lugar, iluminava tudo. É bizarro isso. Um fósforo ilumina tudo. Para você ver o poder que luz natural tem no meio das trevas. Jesus, a luz, que é a própria vida, pisou na terra. Você tem ideia do que as trevas experimentaram quando ele chegou? Um dos maiores relatos, para mim, é quando ele está indo para uma região do outro lado do lago, para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, e se levanta uma grande tempestade. Do nada, Jesus está dormindo no barco, de boa, roncando. E os discípulos, que são bons pescadores, homens do mar,
acostumados com essas situações, começam a se desesperar. E quando eles já não têm mais o que fazer, eles vão acordar Jesus, desesperados. O Senhor não se importa, a gente vai morrer. E Jesus se levanta e simplesmente ordena que o vento pare. E na hora se fez bonança. Ou seja, você percebe que isso não era um vento simples. Você percebe que era já um levante espiritual por causa daquilo que ia acontecer naquele lugar. Porque quando eles chegam naquele lugar e ele pisa na terra, vem um cara que vivia nos sepulcros, se cortando com pedras, se ferindo com pedras, clamando dia e noite. Ninguém conseguia prender esse cara, nem com corrente, nem com grilhão. Esse cara vinha ao encontro de Jesus, se coloca de joelho. Esse cara tinha uma legião de demônios. Se coloca de joelhos. Olha que ridículo que esses demônios passaram, velho. Eles estão dizendo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, te peço por Deus que não nos atormente. Tipo, os demônios estão pedindo pelo amor de Deus. Era uma legião de demônios pedindo pelo amor de Deus, de joelho. Jesus nem falou nada, ele só pisou na terra. Você tem ideia do impacto que a luz tem num ambiente de trevas? Cara, as trevas já se renderam. Jesus só teve que ordenar os caras a sair, eles estão negociando, por favor, não manda a gente para o abismo. Tinha uns porcos lá, vai para os porcos. Eles foram para os porcos morreram. E quando o povo que cuidava dos porcos foi na cidade, avisou para o povo da cidade o que aconteceu, o povo da cidade veio ver o que aconteceu, o cara que andava nu no sepulcro, se ferindo com pedras, clamando de dia e de noite, ninguém podia prender, estava assentado, vestido, em perfeito juízo. Que poder é esse? O que aconteceu? Quem penteou esse cara? Quem botou roupa nele? Não tem nenhum detalhe disso, mas eu sei de uma coisa, onde a luz vem, as trevas não prevalecem e elas perdem o seu domínio. Esse cara agora é livre. Amém? Esse cara agora é livre. A presença de Jesus chega num lugar, alguma coisa acontece. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele não ficou com a luz só para ele, porque a luz é generosa. É isso que eu queria falar sobre generosidade. A luz é generosa. Amém? Ele diz, enquanto estou com vocês, eu sou a luz no mundo. Mas daqui para frente ele diz, vocês são luz no mundo. Tipo, uou, até isso, Senhor. Exatamente, vocês são luz do mundo. E ele diz uma coisa muito linda. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, a qual ninguém pode esconder. Da qual ninguém pode esconder. Perdão. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, a qual não se pode esconder. Aí ele completa com um outro exemplo que eu acho muito fantástico, que está totalmente ligado a esse. Ele diz, ninguém também acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Ao contrário, coloca ela no lugar mais alto da casa. Então, dá luz a todos os que estão na casa. Pegou essa? Aquela lâmpada foi acesa, e então ela é colocada no lugar mais alto, e dali ela dá luz a toda a sua casa. Você já viu alguma lâmpada perder força porque deu luz para alguém? A luz de Deus é assim, meu irmão. Ele te acendeu e você tem para dar. Amém? Aliás, a sua natureza clama para que tudo e todos sejam iluminados por causa daquilo que você carrega. Agora imagina essa casa de luz. Não está sozinha. Tem outra casa de luz, 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 tem outra casa de luz. E nada mais é do que uma cidade de luz, quando muitas casas de luz estão juntas. Amém? Você percebe que ele primeiro falou que nós somos a luz do mundo como uma cidade de luz edificada sobre um monte. E aí ele fala de casas de luz. Então ele acende alguém dentro de uma casa que dá luz a todos os que estão na casa. Agora a casa é de luz e agora a casa não está só. Tem uma cidade de luz que tem por sua natureza dá luz a tudo que está ao seu redor. Amém? Ele diz, assim resplandeça também a vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Sabe quando é que essa parada começou? Foi muito lindo, cara. Porque a gente está falando a respeito de você carregar algo que o céu te deu. Vamos voltar lá em Gênesis, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele habita nos céus. A terra era sem forma e vazia. Então ele disse, haja luz. Ou seja, essa luz saiu do céu e chegou na terra. Ou seja, o céu abriu. Amém? O céu abriu. Quando Jesus foi batizado, o céu abriu. O Pai falou, o Espírito Santo desceu à vista de todos. Isso é fantástico. Quando Jesus encontrou Filipe foi correndo até Natanael. Ou seja, Jesus acendeu um que foi acender outro.
Não fica pensando besteira, amém? Jesus acendeu um, não é aquele um que você pensa. Jesus acendeu um, que foi acender outro. A luz chegou em Filipe. Filipe foi até Natanael para dar a notícia. Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Jesus de Nazaré, filho do José. Aí Natanael está vê alguma coisa boa de Nazaré? Filipe sabe o que ele viu. Ele diz, vem e vê. Quando Natanael chega em Jesus, Jesus já tem uma boa coisa para falar a respeito de Natanael. Já pensou quão chocante é isso? Você vai falar com Deus e Deus tem uma coisa a teu respeito para falar? E que você é bonito? Ele está falando coisas boas a teu respeito? Ele diz para Natanael, você é um israelita em quem não há engano. Você é perfeito. Claro que ele não era, ele tinha acabado de duvidar que Jesus era quem ele era. Mas você percebe que Jesus está profeticamente chamando à existência aquilo que você nasceu para ser. É isso que o profético faz, chama a existência o tesouro que está dentro de você e diz, cara, que você é bom, que você foi feito para ser bom, que Deus criou todas as coisas boas e ele disse que era muito bom e que essa realidade não tem nada a ver com o que você é. Ele está chamando a existência a tua realidade segundo os olhos dele. Ele diz para Natanael, você é perfeito, você não tem engano. E aí Natanael fica, uou, de onde você me conhece? Aí Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu já estava olhando para você. Quando você estava debaixo da figueira. Nessa hora, Natanael, olha o que Natanael diz. Natanael foi dizer algo que Pedro só teve a revelação lá na frente. Natanael de cara já falou, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ou seja, ele declarou quem Jesus era. Ele declarou o que ele viu em Cristo. Ele declarou a verdade a respeito dele. O que aconteceu? Acho que Jesus ficou, uou. Jesus diz, só porque eu falei da figueira, tu já está dizendo isso tudo? Por isso eu também te digo, que a partir de agora, vocês vão ver os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus prometeu? Os céus vão estar abertos sobre você. Quando Estevão está sendo apedrejado, porque defendeu o Evangelho, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele ora como Jesus orou na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Como é que um homem natural que não é Deus consegue, na hora da morte, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Consegue orar a mesma coisa que ele orou, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. E diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meus irmãos, a gente precisa crer nesse negócio de céus abertos. Porque no dia que a luz desceu, o céu rasgou. E deixa eu te dar uma boa notícia. Gosta de boa notícia? Não há nenhum relato bíblico do céu fechando de volta. Ele abriu e ficou. Sobre aqueles que creem. Jesus virou para os seus discípulos um certo dia. Já estou terminando, porque eu sei que muita gente trabalha amanhã. Desculpa que eu estava entalado. 1 mês de férias, tem muita coisa para sair. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Eles falam, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. Tudo errado. E aí Jesus vira para aqueles que andam com ele e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino aquele silêncio constrangedor. Tipo, de certa forma, muitos deviam achar, eu achava que tu era João Batista. Sabe, tipo assim, até que vem uma revelação do céu para Pedro. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora veio de um jeito diferente. Natanael falou no impulso, não foi revelação. Ele falou no impulso, porque Jesus chamou a existência um israelita em quem não há engano. Então, num israelita em quem não há engano, Jesus é o Cristo, é o rei dos judeus, não tem, é o rei dos reis, não tem engano. Jesus chamou isso a existência, amém? Agora, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus viu o que aconteceu. Pedro percebeu o céu aberto, porque foi o Pai que falou para ele quem Cristo era. Então Jesus diz, bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ok? De onde veio a informação? Dos céus, ou seja, está aberto. Amém? Ele diz, por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Por isso que todo mundo, até quem não conhece a Deus, quando vai ilustrar Pedro, é um cara com a chave na porta do céu. Tudo bem,
Ficou bonitinho. Deus não estava dando só para Pedro, Ele deu para toda a igreja. Ele falou, tu és a pedra sobre a qual eu edifico a minha igreja. E a partir de então eu estou dando para a minha igreja. Amém? Mas uma coisa muito linda é que ele diz, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Ou seja, a igreja de Cristo são aqueles filhos de Deus, que creem nele, que andam com ele, que têm relacionamento com ele, que têm intimidade com ele, que se movem como ele se move, que entram na presença do Pai como um filho de Deus. A igreja de Cristo é a luz do mundo, porque ele disse que nós somos, e quando a luz chega, a treva não prevalece. Então você percebe que Deus não está chamando a gente para entrar no inferno e saquear o inferno. Deus está chamando a gente simplesmente para manifestar quem a gente é. E qualquer região de treva vai ter que escancarar as portas para que aqueles que estão presos possam sair. Quando o céu desce, as trevas perderam o seu poder. Ele está dizendo, eu vou te dar a chave do reino dos céus. E deixa eu te dizer, não é para você trancar o céu de forma alguma, amém? É para onde você estiver, o céu vai estar aberto sobre você. E essa luz que você é, porque você está sendo iluminado por Ele, na presença dEle, traz a luz do céu e ela se manifesta onde você está. Então a tua presença vai carregar o poder daquilo que Jesus carregou quando em carne. Porque essa é a nossa nova natureza. Manifestar as obras daquele que nos salvou, daquele que nos regenerou. Ou seja, nós estamos fazendo algo, meu irmão. Eu não vim aqui preparar o caminho do Senhor. Eu estou me preparando para o Senhor. Ele veio e Ele disse que vai voltar. Quando Ele subiu aos céus, eu acho isso fantástico, porque Ele ressuscitou em carne. E quando Ele apareceu para os seus discípulos, para os discípulos na Galileia, Ele já tinha um peixinho para comer e Ele apareceu pedindo por comida. Para os discípulos no caminho de Emaús, Ele se revelou na hora que Ele partiu o pão. Para os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, Ele foi visto e a primeira coisa que ele disse é, paz esteja com vocês, tem alguma coisa de comer? Tipo assim, é por isso que crente come tanto. Brincadeira, não tem nada a ver com isso. Mas o que eu estou querendo dizer, ele estava em carne, porque espírito não come. Ele está tendo comunhão, ele está na mesa, ele está partindo o pão, ele está tendo tudo em comum conosco. Ou seja, ele ressuscitou da morte, mas ele está em carne. E agora muito melhor, porque agora ele aparece de um jeito que ninguém reconhece, daqui a pouco todo mundo vê quem ele é. Ele continua aparecendo para os discípulos por 40 dias, até que eles, reunidos no monte, ele dá últimas instruções. Perguntam para ele, o Senhor vai restaurar o reino de Israel ainda nesse tempo? E ele diz, não compete a vocês saber tempos e estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isso, ele subiu aos céus. Você acha que o céu estava fechado? Ele subiu aos céus e sumiu à vista deles. O que me choca é isso, cara, é muito legal isso. Porque ele veio como um de nós. E ele, antes de ir, ele orou, Pai, a minha oração é essa, que eles estejam aonde eu estou. Amém? João diz, se eu não me engano é João, numa das suas cartas, ele diz, nós ainda não sabemos o que havemos de ser. Porém, quando ele vier, assim como ele é, nós o veremos. Nós seremos como ele é. Amém? Ele era o unigênito de Deus, o único filho de Deus, até que ele nos fez filho para Deus e agora ele é o primogênito de Deus. Ele é simplesmente o primeiro de muitos. Nós seremos como ele é. Você tem ideia de quando ele subiu aos céus, ele subiu em carne? Não te choca isso? Que lá tem um coração batendo agora? É o primeiro de muitos. A gente vai entrar nessa dimensão, na presença de Deus, com corpos glorificados. Isso não é muito lindo? Cara, cabe a nós nos preparar, porque enquanto a gente se prepara, o mundo ao nosso redor se transforma. Sabe, a Bíblia diz, eu já estou terminando, não é conversa de pregador não. A Bíblia diz que quando ele vier, todo olho verá. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Mas sabe o que? Já tem olhos o vendo. Já tem línguas o confessando. Já tem joelhos se dobrando. Essa é a minha preparação. É quando eu me prostro diante dele. É quando eu o confesso. E em espírito eu estou vendo o meu Salvador. E quando eu faço isso no meio do mundo em qual eu estou sendo um sinal profético daquilo que virá. Enquanto eu me preparo, eu estou anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Enquanto nós partimos o pão, enquanto nós nos preparamos, o mundo está vendo essa luz brilhando e está falando, o que é isso que está acontecendo? Eu não sei quantos de vocês estão aqui há muito tempo, mas talvez não tenham acompanhado o que tem acontecendo no Brasil. Cara, o Brasil está pegando fogo, velho.
Tem uma geração, uma molecada incendiada na presença de Deus. Tem gente muito nova, amando Jesus, invadindo as igrejas. Cara, é muito comum, mas é quase toda reunião que eu estou ministrando no Brasil. Tem gente sentada no púlpito porque não tem espaço na igreja. Sentado nos corredores, apinhado pelas paredes. Isso está acontecendo em todo canto. Uma molecada, com tatu na cara. Uma molecada que acabou de vir das drogas, acabou de vir da homossexualidade, acabou de vir de umas bagunças, do crime. Meus caras acabaram de entrar na igreja. Sabe o que eles estão querendo dessa luz? Porque a luz chegou. E a luz destrói as portas do inferno. As portas do inferno não têm poder algum contra ela. Ela veio e as trevas não prevalecem. Então sabe o quê? Não significa ir até lá dentro para tirar os caras para fora. Não significa simplesmente quebrar essas portas de treva. Porque, meu irmão, se a luz está na porta, quem está dentro já sabe. Sai pela fresta, sai pelo buraco da fechadura, já tem uma luz ali na porta, ele está batendo. Você não vai abrir a porta para essa luz. Porque se essa porta abrir, a luz invade tudo que tem ali dentro. E quando a luz entrar em qualquer lugar, aquele lugar já não é mais o que era, aquele lugar é o lugar na presença dele. Percebe que Jesus diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso para mim fala de uma coisa muito louca. Jesus entra na minha casa, senta na minha mesa, e no momento que a luz entrou, já é a mesa dele na qual eu estou sentado. Eu sei com ele sei comigo e eu com ele. Ele entra na minha vida para que eu entre na vida dele. Ele veio até mim como eu sou, para me levar para ele, aonde ele está, para eu ser como ele é. Isso é grande demais, é um convite irrecusável demais. Eu quero te pedir, fica de pé porque a gente vai orar agora.